Então, boa noite a todos e todas. É com grande prazer que nós iniciamos, então, a nossa mesa 2, né, da nossa Semana Pedagógica Curso de Educação, com o tema Educação como Bem Público, Conquista Cidadã e Direito Inalienável. Essa noite nós contamos com a professora Aldenise Queiroz de Farias, que é da UFPB. Ela vai trabalhar conosco o tema Estudantes com Deficiência no Ensino Superior, o que é necessário saber e fazer. Ela já nos contou aqui que ela vai ter uma fala bastante interativa com vocês, e a ideia é que ela traga alguns conceitos, algumas ideias básicas, e a partir daí a gente abre um grande debate com as dúvidas da plateia, dos professores, e ela vai se posicionando, e nós vamos então discutindo coletivamente, tá bom? Nós também contamos com a nossa professora da casa, a professora Vilma Pastore, que é do DEPSI. Então, nós três vamos aqui fazer esse diálogo essa noite, tá bom? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, em nome da nossa diretora, professora Ana Lúcia, da coordenadora, Ana Paula Mota, vocês já devem conhecer. Então, eu convido a professora Aldenise para fazer... sim, antes, vamos conhecê-la, né, mais profundamente o trabalho da professora Aldenise. Então, professora Vilma, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu falei fora do microfone, porque eu sei que tem pessoas com deficiência visual, e aí pode me localizar. Eu sou uma mulher de cor branca, cabelos curtos, repicados, cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros, tenho 1,65 m e estou usando um macacão preto, segurando aqui o microfone e com óculos dourado. Acabei de colocar os óculos, que eu só coloco para ler. Então, quero dar as vindas, né, a cada um que está aqui presente e agradecer a Denise por ter se prontificado a brilhantar o nosso evento nesta noite. A professora Denise, ela possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual da Paraíba, especialização em Formação do Educador pela Universidade Estadual da Paraíba, especialização em Inclusão Escolar pela Faculdade Integrada de Patos, mestrado em Educação pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado em Educação pela mesma universidade. Atualmente, a professora ela está ministrando disciplinas relacionadas à educação especial. Ela tem experiência na área de inclusão escolar e social das pessoas com deficiência e discute a temática gênero, deficiência, vulnerabilidade e superação de barreiras, resiliência. Seja muito bem-vinda, professora, e conforme a senhora pediu, né, eu vou lhe conduzir para um local que você possa ficar mais confortável para falar. Enquanto a professora se posiciona, gostaria de pedir a todos que colocassem seus celulares em modo avião ou baixassem o volume. Tá bom, obrigada. Professora Vilma, importante lembrar ela que só tem 1 metro na frente dela, tá? Pode ser um pouquinho mais para cá. Ela pode vir. Deixa ela levar mais para lá. Yuri. Calma. Isso. Cuidado com isso.
Deixa eu só ver aqui. Finalmente, vamos lá, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Que alegria estar aqui em solo pernambucano, ser acolhida aí muito bem por esse centro de educação. Ninguém acolhe tão bem quanto as humanidades, quanto o nordestino, né? E faz a gente se sentir em casa. Então, uma alegria estar com vocês aqui presencialmente, uma alegria estar com alguns virtualmente, que estão nos acompanhando aí pelo YouTube. Eu espero, nessa noite, não trazer conhecimento nenhum para vocês. Espero desarrumar um monte de coisas que estão, quem sabe, naturalizadas aí na nossa cabeça. Se eu conseguir fazer uma bagunça na cabeça de vocês, eu vou voltar para casa satisfeita. Mas, enfim, queria começar. Hoje eu vou tratar, vocês já perceberam, né? Então, eu sou pessoa cega, sou a Denise Queiroz, sou professora da Universidade Federal da Paraíba. Já encontrei algumas colegas aqui, né, que dividiam um pouco do departamento lá conosco, para a gente se sentir mais em casa ainda. E venho falar de uma realidade na nossa universidade, de algo que há não muitos anos atrás, há um contexto não muito distante de nós, era meio que inconcebível, que inimaginável, que impraticável, que é conviver com pessoas com deficiência na universidade. Por isso a gente propôs essa fala. Estudantes com deficiência no ensino superior, o que é necessário saber e fazer? Vamos pensar nisso hoje. Mas eu queria convidar vocês a não me deixar pensando sozinha. Eu vou trazer uma fala inicial, algumas considerações importantes, mas queria convidar vocês a discutir comigo, daqui a pouco, a partilhar suas angústias, suas dificuldades, suas dúvidas, suas inquietações, seus receios no que diz respeito a conviver com estudantes com deficiência. Para começar, eu queria começar pensando a partir do tema muito feliz proposto para esta semana pedagógica. A educação como bem público, a educação como numa perspectiva cidadã e numa perspectiva da garantia de direito inalienável. Se ela é bem público, se ela abre perspectivas de cidadania, e se ela é um direito inalienável, mas essa educação é direito para quem? Quem é que tem direito à educação? Quem é que tem direito ao ensino superior? Quem é que tem direito a estudar aqui na UFPE? Como esse direito tem se concretizado na trajetória acadêmica dos estudantes com deficiência? Eu me sinto parte de uma elite privilegiada. Eu não estou falando de elite financeira, nem de elite intelectual, mas ser uma professora cega, doutora em educação, efetiva numa universidade pública, me coloca nesse patamar de elite. Mas eu não quero me colocar aqui, eu não estou nele como uma super mulher, ou exaltando a minha pessoa. Não é nessa perspectiva, mas é dizer que há uma parcela muito pequena de pessoas com deficiência no Brasil, e particularmente no Nordeste, é uma parcela muito pequena de pessoas com deficiência que sequer conseguem concluir o curso superior. E a gente vai pensar nessas questões hoje. A educação é bem público, é cidadã, é um direito inalienável também para os estudantes com deficiência. Para que eles se tornem, para que eles ocupem o lugar que eu estou ocupando aqui hoje, eles e elas. E aí,
Pensar que um estudante com deficiência está incluído na universidade é pensar para muito além das estatísticas. Se nós formos ver em questões quantitativas, em questões de números, graças ao programa Incluir, que impulsionou a criação de núcleos de inclusão e acessibilidade no país inteiro, e graças, sobretudo, à lei de cotas, eu nem estou falando da lei de cotas do mercado de trabalho, mas essa que garante o ingresso de pessoas com deficiência na universidade, ali nos últimos 6, 7 anos, temos em todas as universidades brasileiras, tenho certeza que aqui também, um aumento considerável nas matrículas de estudantes com deficiência. Tanto que hoje é muito comum, certamente, vocês encontrarem transitando pelos corredores dessa universidade, particularmente em centros como os nossos de educação, estudantes com deficiência. Mas dizer que eles estão matriculados não é suficiente para dizer que eles estão incluídos. Nós temos hoje, em termos de inclusão, um mecanismo muito potente, em termos de garantia de direitos, um mecanismo muito potente, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e ela, lá no seu capítulo 4, quando vai falar de inclusão em todos os níveis de ensino, ou seja, desde a creche até a pós-graduação, só vai haver inclusão, pensem bem nisso, só vai haver inclusão se forem asseguradas as 4 condições, aspectos, elementos, como o quê? Acesso, que é a matrícula, parece que a gente já está cuidando de resolver um pouco isso, mas para além da matrícula, do acesso, nós temos a permanência. Os estudantes com deficiência da UFPE conseguem transitar, conseguem ir e vir por essa universidade? Existem condições que favorecem a sua permanência diária no centro de educação e nos outros espaços da UFPE? Então, o segundo elemento é o elemento da permanência. O terceiro elemento é o elemento da participação. É muito comum, e eu fui essa estudante há pouco mais de, 26 anos atrás, assim, meus cabelos ainda não eram brancos. Quando eu era graduanda, eu fui esse tipo de estudante, que era muito estudiosa, mas eu só ia assistir às aulas da universidade. Biblioteca, eu nem sabia o que era. Aliás, foi um desafio para mim quando eu precisei de livros e eu nem tinha acesso à biblioteca. Participação de eventos, participação de projetos de pesquisa, participação nas extensões. Isso era utopia para mim. Então, para além do acesso e da permanência, o estudante com deficiência tem direito à participação na comunidade acadêmica. Por exemplo, a professora Vilma falava de pessoas com deficiência. Para além da minha pessoa, quantas pessoas com deficiência estão aqui hoje? Levanta aí a mão para a gente poder identificar. Tem alguém? 3 estudantes. Olha, que maravilha. 3 estudantes com deficiência. Que bom, olha. Participação. O estudante com deficiência, igual aos demais estudantes, precisam participar de todos os espaços acadêmicos, do centro acadêmico, dos diretórios acadêmicos, dos projetos de pesquisa, de extensão. Nós, pessoas com deficiência, por vezes, somos objetos de pesquisa e muito pouco sujeitos. Quantos estudantes com deficiência da UFPB são bolsistas? Da UFPE são bolsistas de pesquisa ou de extensão? Então, a participação do estudante com deficiência, para além do espaço da sala de aula, tão somente, quando ele fala de participação,
Como é que participa aí nas cantinas da universidade, nos bate-papos, nas rodas de conversa? Tem aqueles jovens que vão sair para tomar uma na sexta-feira. O jovem com deficiência participa disso? Como é a relação do jovem com deficiência, do estudante com deficiência, com os demais colegas de sua turma? Participação. Os trabalhos em grupo. Quanta resistência! Isso é uma questão histórica, desde as escolas da educação básica. Eu não vou fazer trabalho com um aluno com deficiência, porque eu vou fazer sozinho e ele vai ganhar pontos. Como é que nós temos estimulado a participação efetiva dos estudantes com deficiência nos mais diversos e variados espaços? E, por último, a aprendizagem. Existe um mito, um equívoco muito grande. Tem gente que pensa assim, uau, a pessoa, o garoto lá com deficiência, o jovem com deficiência, o mesmo adulto com deficiência, passou no Enem, que bom, ele agora vai para a universidade. É bom, né? Pelo menos ele ocupa o tempo dele, pelo menos ela ocupa o tempo dela. Ela não vai ficar ansiosa, pensando besteira, vai estudar e não vai ter tempo para ficar com depressão. E circula essa ideia de que as pessoas com deficiência vêm para a universidade somente para não ficar ociosas em casa, para matar o tempo. Quando nós, pessoas com deficiência, procuramos uma universidade, nós procuramos porque nós queremos ser profissionais. Nós queremos ocupar um espaço no mercado de trabalho. Nós queremos nos qualificar para sermos bons profissionais, para ganhar dinheiro, obviamente. Eu fiz concurso para pagar minhas contas, sou professora da universidade, trabalho com os meus colegas, pago minhas contas sem nenhum problema. E para isso tem que ter um último elemento, que é a aprendizagem. Nossos estudantes com deficiência da UFPE, da UFPB, das universidades nordestinas, aprendem ou apenas se dá uma nota para premiá-los em relação à sua deficiência? Ou os professores dizem, uau, mas essa menina é o máximo, ela vem todo dia para a universidade, é muito boa vontade, ela merece um 10, só por isso. Os nossos estudantes com deficiência aprendem de verdade, ou nós ainda não conseguimos concretizar isso? É muito cômodo, e aí eu chamo a atenção para nós, professores, meus colegas que aqui estão. Olha, eu vou confessar uma coisa a vocês, espero que não tenha ninguém na Paraíba aqui, pelo amor de Deus. Porque eu acho que aqui em Pernambuco não existe isso, mas lá na Paraíba, a gente tem uma dificuldade com muitos colegas professores que dizem, olha, não me põe um aluno com deficiência, porque a minha formação não me qualificou para isso. Eu não vou mudar a minha metodologia face a um aluno com deficiência, porque eu não fui qualificado para isso. Colega professor, como é difícil. Olha, mudar sua metodologia e incluir uma pessoa com deficiência e trazer um conteúdo numa perspectiva acessível, não é boa vontade nem favor que você está fazendo, não. É lei, faz parte desse princípio de que a educação é um bem público e é direito inalienável também para o jovem com deficiência. Então, professor, se você não está disposto a mudar a sua metodologia, a mudar a trazer uma atividade na perspectiva acessível para a pessoa com deficiência, então, por vezes, algumas instâncias da universidade precisam ser acionadas. Porque é direito da pessoa com deficiência, assim como de seus demais alunos, que as metodologias sejam acessíveis. Mas, professora Denise, a gente não sabe como fazer. Como que eu vou dar uma aula para um aluno cego? Como que eu vou dar uma aula para um aluno surdo se eu não sei, no meu tempo de pós-graduando, de graduando, nem era obrigatório o ensino da Libras? Como é que eu vou fazer? Nós não estamos aqui, lá na universidade, na UFPB, a gente trabalha
no Comitê de Inclusão e Acessibilidade, ajudando os professores nesse sentido, e eu fiz uma fala assim bem dura e bem pesada, mas agora eu vou voltar aqui. Nós não estamos aqui para botar a corda no seu pescoço, professor, não. Nós entendemos que a nossa formação docente de 20, 30 anos atrás, pouco ou nada contemplavam políticas de inclusão e acessibilidade. Hoje o contexto é outro. Então, é fato que muitas vezes a presença de um aluno surdo, a presença de um estudante cego, de um estudante com TEA, de um estudante com deficiência intelectual, nos desafia, sim, sem dúvida. O que eu vou fazer? Certamente, professor, professora, existem muitas instâncias aqui na universidade, núcleo de inclusão. Bem, eu não conheço a realidade da UFPE, mas certamente existem espaços que vão te ajudar nesse sentido. Procure um núcleo de inclusão e acessibilidade. Veja, como é que eu posso melhorar a acessibilidade para aquele aluno? Não é para você fazer sozinho. Busque as instâncias da universidade que são hoje criadas para dar apoio a esses professores. E você vai encontrar caminhos para ter aulas muito mais acessíveis para os estudantes com deficiência. Não tem receitas. Eu digo para os meus alunos, eu sou professora das licenciaturas da pedagogia e de outras licenciaturas, trabalho em educação especial, e todo mundo diz, mas como é que a gente ensina um estudante com deficiência? Eu preciso dizer que quem melhor nos ensina a ensinar uma pessoa com deficiência é ela própria. Aí existe dentro de nós, e isso é histórico, uma barreira que é um receio de nós nos dirigirmos a uma pessoa com deficiência. Eu não sei como é que eu vou abordar. E se eu usar uma terminologia inadequada? Não, eu vou perguntar para o intérprete. Não, eu vou perguntar para o monitor. Lá na UFPB a gente chama de apoiador, um bolsista que auxilia as pessoas com os estudantes com deficiência. Não sei se tem aqui na UFPE, mas não, eu vou perguntar para o monitor, porque eu não sei. Eu converso com o monitor e o monitor conversa com o aluno com deficiência. Lá na Paraíba é meio que assim, eu não sei aqui. Às vezes, quando a gente vai olhar como é que estão os estudantes com deficiência nas salas, a gente vai ver que somente o monitor, muitas vezes o vínculo do estudante com deficiência se restringe tão somente ao seu monitor, ao seu apoiador. Que inclusão é essa? Eu estava lendo recentemente um livro que eu indico para vocês, é um livro bem simples. Você pode, inclusive, baixá-lo na internet. A Inclusão Começa em Mim, de Carla Luz. E é um livro que tem um monte de crônicas que ajudam a gente a pensar as nossas relações para com as pessoas com deficiência. E tem uma que eu queria partilhar especialmente aqui com vocês. Conta-se que um estudante chegou para a autora do livro, que era professora universitária, para fazer uma pesquisa, como muitos estudantes com deficiência, muitos estudantes chegam para saber como é que está a inclusão no ensino superior. E conta a professora que ele chegou, muito imponente, um caderno e caneta nas mãos, também um gravador pronto para gravar a entrevista. Vamos lá, professora. Me conte aí, o que a universidade está fazendo para a inclusão da pessoa com deficiência? A universidade é realmente uma universidade inclusiva? E a professora perguntou para ele, espera um pouquinho antes da gente começar. Você é inclusivo? Como assim, professora? O que quer dizer isso? Imagine que você tem um estudante surdo como colega na sua turma. Você o convidaria para ir para a sua casa, estudar e fazer um trabalho junto com ele? Você transitaria pelos corredores da universidade conduzindo uma pessoa cega ou uma pessoa cadeirante? Aí ele, professora,
parece que eu tenho que aprender muito sobre inclusão. Eu ainda não sou inclusiva. E aí ele sentou e foram discutir realmente o que era inclusão e quais medidas a universidade estava tomando para garantir ou para ensaiar a inclusão dos estudantes com deficiência que lá estavam. A inclusão, seja a inclusão no ensino superior, seja a inclusão escolar, seja a inclusão social como um todo, ela é um contexto muito novo na história da educação brasileira, na história dos direitos humanos brasileiros. É uma história que só tem 40 anos. Foi na década de 1980, provocada por muitos apelos da ONU, que o mundo começou a falar em equiparação de oportunidades, para dizer, pessoas com e sem deficiência precisam ter as mesmas condições. E a gente se pergunta, o que são 40 anos? Perto de todo um contexto de invisibilidade das pessoas com deficiência, perto de todo um contexto de negação de direitos para essas pessoas, perto de todo um contexto de capacitismo. Capacitismo. Quem ainda não conhece este termo? Levanta aí a mão e alguém me diz, por favor. Todos conhecem? Ninguém levantou a mão? Acho que não é uma questão. 2 levantaram a mão. 3. Então, o que é capacitismo? Capacitismo é toda discriminação, todo discurso, toda atitude, seja ela velada ou explícita, que ponha em xeque a capacidade das pessoas com deficiência. É todo discurso, toda atitude que discrimina as pessoas com deficiência, que as coloca como incapazes, que as inferiorizam. Então, eu sou capacitista quando eu não acredito que o meu colega com deficiência, se tiver a oportunidade de aprender, vai tirar boas notas como eu, sem precisar dos meus favores. Eu sou capacitista quando eu não acredito que o aluno cego ou que o aluno surdo que se inscreveu no meu projeto de pesquisa não vai conseguir me dar os resultados que eu planejei para aquele processo. Eu sou capacitista, portanto, quando eu desconfio, quando eu duvido das potencialidades das pessoas com deficiência. Então, historicamente, e a universidade ainda não se desvencilhou dessa concepção, historicamente, as pessoas com deficiência são pensadas na perspectiva do déficit. Quando eu pergunto para os meus alunos, eu pergunto todo o primeiro dia de aula, o que é uma pessoa com deficiência para você? Todo mundo diz, é uma pessoa que tem limitação, é uma pessoa que não consegue fazer tudo. Só se olha para a pessoa com deficiência na perspectiva do déficit, na perspectiva da inferiorização, como a gente chama, na perspectiva da infantilização. A pessoa com deficiência sempre é para menos. E aí eu pergunto mais. Minha segunda pergunta é, o que você sente? Qual é a sensação? Qual é a reação que a presença de uma pessoa com deficiência te traz? Alguns dizem, eu acho que ela é o máximo, porque ela supera tantas coisas. Tem uns que dizem, eu acho fantástico quando as pessoas são verdadeiras. Olha, professora, não vou mentir, não, eu tenho pena. Porque como é a vida dessa pessoa? Há quem diga até, eu tenho uma colega bem radical, que é assim, tem professores, inclusive, que têm nojo de chegar perto de uma pessoa com deficiência. Eu acho bem radical, mas não duvido disso. Por
Por que eu parto dessas perguntas? Isso tem a ver com quem já é professor agora conosco e quem está se formando para ser professor. A forma como eu olho para uma pessoa com deficiência, a forma como eu a concebo, é quem vai determinar a minha postura para com ela. Se eu olho para uma pessoa com deficiência com pena, se eu a percebo como alguém que é inferior, se eu olho para ela como coitadinha, eu vou entender que na sala de aula não vai render nada. Então, eu vou botar alguém para fazer trabalho em grupo por ela, eu vou dar uma nota a ela, eu vou mandar todo mundo para o recreio, vou deixá-la lá no canto da sala para ela não se machucar, eu vou dar menos oportunidades para ela, porque ela é inferior, eu não posso exigir mais dessa pessoa em razão da deficiência. A minha visão da deficiência, portanto, é uma visão limitada. É uma visão que restringe aquela pessoa à sua condição de deficiência, ao déficit, ao limite e mais, à tragédia. Todo mundo acha que pessoas com deficiência são fracassadas, infelizes, como a gente diz aqui no Nordeste, lascadas. Quando a mulher recebe a notícia de uma gravidez, qual é uma das primeiras preces que todo mundo faz a Deus? Saúde. Deus abençoe que venha com saúde. Mas no fundo, o que a gente está dizendo é: Deus abençoe que não seja uma pessoa com deficiência. Como se a deficiência fosse uma doença. Como se, então, vir com saúde significa não ser pessoa com deficiência. Deficiência não é doença. É uma diferença humana. É uma condição que nos torna diferentes uns dos outros, que exige algumas adequações, mas não é doença. Graças a Deus eu tenho muita saúde e eu nasci cega. Depois, uma outra questão que eu pergunto aos meus alunos é... Então, olha lá, vou voltar para as 3 perguntas que eu faço para os meus alunos. O que é a deficiência? E eles sempre me dizem que é a ausência de alguma coisa. Como é que você se sente diante de uma pessoa com deficiência? Muitos dizem que sente pena, que sente nojo, que admira demais. E a outra pergunta que eu faço é: o que você quer aprender nessa disciplina? Ah, professora, eu quero aprender como entrar no mundo das pessoas com deficiência. Opa! E agora existem 2 mundos? O mundo dos, entre aspas, normais e o mundo das pessoas com deficiência alto lá. Eu não sou anormal, coisa nenhuma. E aí eu estou falando isso no contexto acadêmico, aqui dentro da universidade, no contexto da educação básica, para quem já atua ou vai atuar lá, e também no contexto social mesmo, na igreja, na casa da gente, no shopping, no barzinho, no clube. Enquanto eu estiver pensando que existe o meu mundo e o mundo das pessoas com deficiência, eu nunca vou construir inclusão. É um mundo só, onde pessoas com e sem deficiência vivem juntas, convivem. O mundo dos, entre aspas, normais e o outro das pessoas com deficiência é de outro momento histórico, que era da segregação. Já passou esse momento? Ou a gente entende ainda que as pessoas com deficiência têm que estar separadas de nós? Tem 2 discursos que a gente ouviu sobre isso que me incomodam muito e eu ainda não consegui pensar qual dos 2 incomoda mais. A gente ouviu em 2020, que dizia assim: temos que separar as pessoas com deficiência para as escolas especiais, porque as pessoas com deficiência atrapalham na escola regular, atrapalham na universidade. Ouviram isso? Lembram disso? Sim. Aí, recentemente, eu ouvi um outro discurso que era assim:
alguém chegou, né? Um estagiário chegou e encontrou um aluno com deficiência na sala e a pessoa disse assim, não, pode deixá-lo aí, porque ele é uma pessoa com deficiência, mas ele não atrapalha, não. E aí? As pessoas com deficiência são aquelas que atrapalham muito ou são aquelas que não atrapalham em nada? Confesso que ainda não consegui, das minhas insônias, entender qual discurso é mais preocupante. Eu ainda acho que é melhor atrapalhar do que não atrapalhar. Mas é isso, gente. Nós temos que pensar, em primeiro lugar, qual é a nossa visão de pessoas com deficiência. Disso tudo vai depender a nossa relação e a nossa prática docente, a nossa convivência docente com uma pessoa com deficiência. Imagine que, isso vale para nós, pessoas mais velhas também. Imagine que a gente está doido para namorar uma pessoa, assim, cheio de expectativas. A gente faz tudo que a gente pode e o que não pode para conseguir essa meta, né? Porque a gente está cheio de expectativas em relação àquela relação, Mas se eu não tenho expectativa nenhuma, se eu não tenho credibilidade nenhuma para com a pessoa com deficiência, o que eu vou fazer para incluí-la? O que eu vou fazer para incluí-la? Está na hora, pessoal. A nossa luta, a luta anticapacitista, é muito nesse sentido. Para a gente não olhar para a cadeira de rodas, para a gente não olhar para a mão que está falando Libras, ou para a gente não olhar para a bengala que aquela pessoa cega vem conduzindo, ou para a gente não olhar para aquele corpo diferente, esteticamente diferente, anatomicamente diferente da pessoa com paralisia cerebral ou com síndrome de Down. Está na hora da gente olhar para a pessoa. Ele é cego, ele é surdo, ele é cadeirante, ele tem nome, ele tem uma história, ele tem expectativas, tem desejos, ele é pessoa. Por isso que hoje nós não chamamos mais portadores. Se você dizer, eu tenho um aluno portador, não somos mais portadores de nada no marco normativo brasileiro. Eu tenho alunos especiais. E os seus demais alunos não são especiais? Por que você chama o seu aluno com deficiência de especial? Eu tenho um aluno deficiente. Nem somos portadores, nem somos especiais, nem somos deficientes. Somos pessoas com deficiência. A pessoa para além da condição da deficiência. A pessoa para além do seu limite, do limite do seu corpo. Nossos laudos, seja os daqui da universidade, seja os da educação básica, eles são muito emblemáticos. Os laudos só mostram meio que a doença, os CITES não consegue isso, não atinge aquilo, não chega a esse... Os laudos deviam mostrar que as pessoas com deficiência conseguem fazer, o que eles são capazes de fazer. Então, é nessa perspectiva que eu queria tratar com vocês hoje. É preciso nós olharmos para a pessoa, para além da condição da deficiência. Se você tem receio de se dirigir a uma pessoa com deficiência, de conversar com ela, de perguntar algo, quebre esse receio. Quebre essa barreira interior. Você não está falando com um ceguinho, com o cadeirante, é uma pessoa como você. E aí, a gente precisa quebrar isso, a gente precisa romper, de construir pontes e derrubar os muros que separam pessoas com e sem deficiência. Se possivelmente eu me dirigisse agora com algum de vocês lá numa dessas cantinas aqui da universidade, provavelmente o vendedor ia perguntar para você o que eu quero comer. Você sabe o que eu quero comer? A gente vem de um contexto histórico em que são sempre os outros que respondem pelas pessoas com deficiência.
São sempre os outros que fazem escolhas. São sempre os outros que dizem o que é melhor para elas. Por isso que eu digo a vocês que eu sou de uma elite privilegiada, porque falta muito para que os meus colegas com deficiência cheguem aqui, onde eu estou na condição de trabalho, na condição acadêmica, na condição de líder que eu sou. E, pessoal, nós que somos educadores, temos um papel determinante nesse processo. Se a educação faz a diferença na sua vida, se estar aqui na universidade faz a diferença na sua vida, muito mais o faz na vida da pessoa com deficiência. Foi a escola que me transformou nisso que eu sou. Foi a minha família, foi a escola, foram as universidades por onde eu passei. Já eram universidades inclusivas? Óbvio que não. Eu vou contar uma experiência para vocês. Foi exatamente em 1996, eu sou do século passado, do milênio passado, fizemos essa transição, aí algumas pessoas que estamos aqui, né? E aí, era o segundo período de pedagogia, e eu ia pagar metodologia científica, calcanhar de Aquiles de muita gente, inclusive o meu. Tudo bem, as primeiras notas eu fui lá. Aí, a última nota era um projeto de pesquisa. Tem que ter leitura para isso, né? Como eu disse a vocês no início, eu nem tinha acesso, nem tinha cadastro na biblioteca da universidade. Eu não sabia como pegar livros acessíveis, computador, monitor para apoio. Não existia. Aí eu disse, eu vou desistir do curso. Porque eu estou no segundo período e o nível de dificuldade já está assim, mas só aumentando. Então, acho que é melhor desistir logo para me frustrar depois. Mas aí eu conversei com um amigo que pegou uns livros para mim emprestados na biblioteca de outra universidade, porque a biblioteca da minha universidade eu não frequentava. Não sei se era ela que não era acessível a mim, ou eu que não tinha descoberto que eu tinha aquele direito na época. Eu também não estava aberta, acessível para aquela biblioteca. Aí, esse foi um episódio que me marcou muito. Meu amigo pegou lá uns livros, eu fui achar alguém voluntariamente para fazer a leitura, e para gravar num gravador de fita cassete, que eu acho que muitos de vocês nem sabem o que é, só quem é do século passado mesmo. Aí, a pessoa leu assim para mim: para compreendermos bem o texto, é preciso lermos as estrelinhas. Aí eu tive que ler as entrelinhas para entender o que era, né? Então, só para a gente entender quantas barreiras as pessoas, um estudante com deficiência, enfrenta. Muitas vezes eu tinha que agradecer, porque aquela foi a única pessoa com estrelinha ou com entrelinha que teve a boa vontade de fazer algo por mim. Hoje não há mais que se fazer algo pelas pessoas com deficiência, porque é direito. A universidade tem que assumir essa responsabilidade, assim como as escolas também. Agora, é preciso dizer uma coisa: nós, pessoas com deficiência, também temos nossas responsabilidades nesse processo. Claro que nós vivemos uma cultura e a gente trabalha muito isso com as pessoas com deficiência. Não dá só para entender que a gente tem direitos. Era também nesse contexto histórico de invisibilidade, onde as pessoas com deficiência se acostumaram a estar assim, sempre com a mão aberta, só para receber. A inclusão no ensino superior, na educação básica, no mercado de trabalho, tem que ser uma responsabilidade, um compromisso, uma ação política construída conjuntamente. A universidade fazendo a sua parte, a pessoa com deficiência também. Eu tive o privilégio de, no meu mestrado, eu trabalho com as questões de gênero, articulando com deficiência, e no meu mestrado eu entrevistei a professora Dorina Noil. Ela foi a primeira mulher cega, nos anos 1940,
se tornou professora no Brasil, e ela me disse assim, uns meses antes dela partir, ela tinha já 90 anos, quando eu concluí minha pesquisa, ela ainda bem mandou até um feedback, uma carta bonita, aprovando tudo que eu tinha escrito, e pouco tempo depois ela partiu, nos deixou. Mas ela disse assim, eu nunca esqueci, a cegueira não dá privilégio. Antes de abrir para vocês. Isso é histórico também, e a gente precisa se desvencilhar disso, de que as pessoas com deficiência, e eu sei que vocês, assim como eu, conhecem muitas pessoas com deficiência que não evoluíram, que estão que não concluíram nem o ensino fundamental. Vivem uma vida meio subhumana. Existem muitos na Paraíba, em Pernambuco, vivem lá na sua casa, sem perspectiva. E aí, historicamente, se pensa assim, é porque ele não vê, é porque ele é cadeirante, é porque ele é surdo, aí ele não consegue. É tão mais cômodo para o professor da escola dizer que ele não consegue em razão da sua deficiência. É tão mais cômodo para o professor universitário dizer que ele não consegue porque ele é surdo, mas ele assim não atrapalha. É tão mais cômodo para a sociedade dizer que ele não consegue em razão da deficiência, mas não é assim. Todas as pessoas com deficiência que não evoluíram se devem aos ambientes, às muitas barreiras que impediram o seu direito de participar em igualdade de oportunidades com os demais. Quem diz que as pessoas com deficiência não conseguem em razão da deficiência é quem olha para essa condição como uma doença. A gente chama isso de modelo médico da deficiência. Mas hoje o modelo que nós defendemos é o modelo social da deficiência. Ou seja, eu não posso olhar só para o corpo que está que mais te angustia? O que você quer trazer para a discussão hoje? A gente vai intensificando aqui esse debate. Microfones abertos, por favor, não levantem a mão, mas venham, se dirijam, fiquem muito à vontade para a gente discutir isso juntos. Enquanto a professora Denise toma uma aguinha, respira um pouquinho, eu tenho um aviso para passar para vocês. A nossa colega professora Lívia Suassuna vai sortear 5 livros dela, com o título Literatura e Educação, temas de interface. Ao final
da nossa palestra de hoje. Então, por favor, fiquem até o fim, quem sabe vocês são agraciados aí, né, pelo livro da professora. Pronto, segue. Enquanto vocês se organizam para perguntar, nós temos aqui algumas colocações dos nossos ouvintes, né, no nosso canal do YouTube. E aí eu já vou, deixa eu ver se eu localizo aqui, eu já vou falando, perguntando. Então, a professora Fátima Cruz, que é aqui, professora da casa, professora de avaliação, ela coloca o seguinte, professora Denise, para a gente refletir. Ela diz que a inclusão no ensino básico, ela já está mais organizada do que a do ensino superior, está mais garantida, né, do que a do ensino superior. E ela coloca que no ensino superior, de uma forma ou de outra, a gente esbarra na questão da profissionalidade, né? Então, como é que a gente acomodaria, né, essa questão da inclusão e profissionalização da pessoa com deficiência, tá? Junto com essa questão, eu vou colocar uma angústia minha mesmo também. Aqui na casa, uma das disciplinas que eu trabalho são os estágios profissionais da pedagogia. E aí eu gostaria muito de ouvir a sua experiência na UFPB, como professora também das licenciaturas, né? Como é que a gente resolve essa questão? Né? A variação das necessidades que as pessoas com deficiência apresentam, ela é bastante grande, né? E quando a gente leva esse nosso aluno para o campo de estágio, ou seja, para uma escola, para reger salas de aula, essa sempre é uma questão que nos preocupa, né? Então, como esse professor em formação fica sozinho numa sala de aula com crianças pequenas, às vezes crianças alfabetizando, por enquanto aqui nós trabalhamos em duplas, o que dá uma certa segurança, não é? As pessoas, por exemplo, que não têm visão, que não têm audição, então ajuda, né? Mas eu queria saber um pouquinho da experiência que a senhora tem na UFPB em relação a isso. A gente pode começar por essas duas. Quem quiser falar, a gente pode levantar a mão e vem aqui no microfone, tá bom? Então, primeiro, nós tínhamos uma concepção de que estudar coisas sobre educação inclusiva era só para os pedagogos. Porque a ideia era de que as pessoas, os estudantes com deficiência, nunca sairiam do ensino fundamental dos anos iniciais. Porque eles eram infantilizados. Nós tínhamos adultos brincando de rodas com as crianças. Adultos com deficiência brincando nas salas de aula de roda, principalmente com deficiência intelectual. Aí, de repente, chega a tal lei da inclusão, os alunos vão para os anos finais, vão para o que nos faz entender que não só o aluno da pedagogia, mas também os alunos das outras licenciaturas precisam discutir questões sobre educação inclusiva, e aí eu provoco vocês como que as outras licenciaturas, para além da pedagogia, aqui na UFPE, estão discutindo que disciplinas do PPC de vocês estão sendo ofertadas para o licenciado. Também vou encontrar pessoas com deficiência. E aí, bom, ela saiu do ensino fundamental, ela saiu do ensino médio, e agora ela chegou para mim na universidade, como disse lá a professora Fátima Cruz, né? Então, como ajudar essa pessoa? Como é que ele vai ajudar a qualificar profissionalmente a pessoa com deficiência? Bom, eu digo a vocês, eu não fui para a universidade passar meu tempo, eu já sabia o que eu queria, e o lugar que eu queria era esse mesmo, estar aqui como formadora. Então, vamos lá. Primeiro, professora, é importante dizer que não são só os alunos com deficiência que enfrentam dificuldades, por exemplo, na regência de uma turma, né? Tem alunos sem deficiência que tem nas bases também.
Como é que vai ser quando eu for estagiar? Então, essa coisa do desequilíbrio, às vezes, é algo que acontece para além da deficiência. Mas vamos lá. Vamos pensar em possibilidades acessíveis. Em alguma medida, é possível, sim, que um estudante cego precise de um monitor para ajudá-lo, né? Sobretudo também nas questões mais comportamentais, né? Se for um profissional surdo, ele vai precisar do intérprete para ajudar nessas questões. Quem sabe, né? Então, esses estágios possam ser, se eu tenho um aluno cego, então eu vou buscar, por exemplo, quais são as escolas que possuem crianças com deficiência, que ele vai poder de ensino regular que tem crianças surdas. E ele vai poder desenvolver alguma perspectiva com foco na Libras. Nós precisamos encontrar, então, não é que o estudante com deficiência é incapaz de fazer o estágio. Nós precisamos pensar nos caminhos, nas alternativas mais acessíveis para ele. E isso não significa facilitar o ensino. Isso significa adequar situações. Quando a gente fala de acessibilidade, não é dar pronto para as pessoas com deficiência, mas é criar alternativas, criar condições de que ele possa desenvolver seu estágio, não o monitor possa desenvolver para ele. Então, eu diria que é fazer com ele e nunca fazer por ele. Essa máxima, ela vale para nós, professores, desde a educação básica, professores sem deficiência, que encontram lá crianças com deficiência, a tentação é fazer por elas. Nós devemos fazer com elas. Aqui na universidade também. Então, precisa discutir com o aluno com deficiência, aonde ela traz um princípio que é o nada sobre nós sem nós. Não dá mais para decidir as coisas pelas pessoas com deficiência. Olha, querido aluno com deficiência, você se candidatou para um curso de pedagogia e você vai ter que agora cumprir as exigências que o curso demanda. O estágio é uma delas. Vamos pensar juntos? Qual é a saída para você? E aí, eu vou cego que, além disso, tem um monte de dificuldades de aprendizagem. E, tem uma outra questão. A ideia, o que se pensa é que toda deficiência, ela gera consigo mesma dificuldade de aprendizagem. Não é isso. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de aprendizagem e que não são pessoas com deficiência. E tem muitas pessoas com deficiência que não têm dificuldade de aprendizagem. É só dificuldade de acessibilidade. Mas esse meu orientando tem. E aí, ele resolveu fazer uma pesquisa de campo, numa escola onde, que é uma amigo, com o resíduo visual que você consegue ler o seu formulário de pesquisa? Eu disse, não. Eu vou ter que ir com uma pessoa fazer a entrevista. Tá, e você vai com quem? Com a minha mãe. A mãe dele é analfabeta. Não, peraí. A universidade tem que viabilizar uma acessibilidade para que ele possa ir lá na escola fazer a pesquisa. E não é alguém que vai fazer a pesquisa por ele. É alguém que vai estar com ele. Mas quem vai fazer a entrevista é ele. Então, acho que é isso. É a gente construir com o aluno com deficiência as melhores alternativas. Mas ele tem que apresentar os rendimentos, ele tem que cumprir com as exigências para que ele, de fato, faça jus à obtenção do seu diploma. Acho que é um pouco isso. Tem uma professora que vai fazer a pergunta. Vamos lá, então. Ela está com... Boa noite. Boa noite. Eu acho que Licença. Você não pode fazer ali para o pessoal da internet ver? Pode ser aqui. Pode ser aqui.
Mas ele está ouvindo, pode ficar à vontade. Aqui, Eles me escutam. eles me escutam. Subindo o palco. Eu sou Carol Pernice, sou professora da área de educação infantil aqui no CE. Eu queria fazer uma pergunta e não queria, sem querer dar uma demonstração pública, né, de capacitismo. Eu queria fazer... Quem não é capacitista aqui levanta a mão? Nem eu vou levantar, viu? Mas, assim, sem querer publicamente fazer isso, eu gostaria de ouvir você, Denise, sobre uma questão que me preocupa, né? Você colocou aí, diga o que vocês estão preocupados, o que me faz pensar. E aí, assim, eu queria saber se você entende a inclusão da pessoa com deficiência intelectual no ensino superior, da mesma forma que você entende a inclusão de outras pessoas com outros tipos de deficiência. Certo? O que está nas estrelinhas da minha pergunta é se há diferença, se você percebe nesse processo de inclusão, né, no ensino superior, tá? Estou falando de ensino superior, que é o tema daqui, diferenças entre a deficiência intelectual e outros tipos, né, de deficiência. Era isso que eu queria ouvir. Quando a gente pensa em deficiência intelectual, porque, veja, de fato, tem algumas deficiências que, se a gente elimina algumas barreiras, fica fácil de resolver. Se uma pessoa com deficiência física, ele consegue ir e vir, sem obstáculos arquitetônicos, então está resolvido. Tem nada a ver com cognitivo. Se um estudante cego, ele tem acesso ao braille, ou às mídias digitais, né, aos softwares de voz, está resolvido. Ele vai poder estudar tranquilamente. Se o estudante surdo tem o acesso a Libras, está tudo bem. Mas se a pessoa com deficiência intelectual, de fato, inquieta, né? Porque é uma relação muito mais subjetiva. Não tem uma medida técnica que vai resolver isso. E agora? Bom, quando a gente fala em deficiência intelectual, eu penso que a gente precisa pensar no que é aprendizagem para nós. O que é aprender? Será que aprender é memorizar fórmulas prontas? Será que aprender é escrever sentenças bonitas conforme a língua culta, conforme a norma padrão nos inspira e nos exige? Bom, se a gente pensa assim, a gente, de fato, não vai garantir a inclusão do estudante com deficiência intelectual e a gente vai reprová-lo toda vez que ele chega no nosso componente curricular. Mas, em todos os níveis de ensino, como é que a gente avalia, como é que a gente ensina a um estudante com deficiência intelectual e como é que a gente percebe progresso nele? É pela mudança de comportamento, pela mudança de mentalidade. Hoje, existe um mecanismo que está sendo muito disseminado para trabalhar com as pessoas com deficiência intelectual, que é a linguagem simples. De fato, eu não conseguiria aqui atingir uma pessoa com deficiência intelectual falando academicamente desse jeito. De fato, tenho que sentar com ela e numa linguagem muito mais simples, partindo de um repertório que já lhe é conhecido, eu vou tentar ampliar um pouquinho esse repertório, inserir ali algum componente, algum ingrediente novo. De fato, essas respostas que a academia exige, que a norma culta exige, nós não podemos esperar de uma pessoa com deficiência intelectual. Eu tive, e foi um desafio para mim, que foi na pandemia, um aluno com deficiência intelectual de letras, do curso de letras. E eu lembro que ele tinha que apresentar o seminário. Ele tinha lá uma apoiadora, para além da deficiência visual, ele tinha dificuldades na fala, e ele apresentou numa linguagem extremamente simples, muito mais rápido que o outro, mas as ideias as quais o seminário dele se propunha, na linguagem simples dele, a resposta que eu precisava, ele me deu.
Não era uma resposta culta, não era uma resposta padrão, diferente da de todo mundo. Mas ele entendeu aquele conteúdo. O conteúdo entrou nele, ou ele entrou no conteúdo, não sei, mas ele entrou na dinâmica. E valeu para mim. Eu pude avaliá-lo dessa forma. Então, não esperemos, principalmente das pessoas com deficiência intelectual, respostas padronizadas, com o rigor que a academia nos pede. Mas, se você compreender que, de fato, ele conseguiu te dar uma resposta, ele conseguiu se engajar ali dentro daquele conteúdo, pode entender que houve aprendizagem. E que aquela aprendizagem, de alguma forma, vai fazer a diferença na vida dela. Nós temos uma hierarquia, sim, de deficiências, e, sem dúvida, a deficiência intelectual está na margem das hierarquias, exatamente porque... E aí existe um conceito que os estudos trazem para a gente, que é o conceito da corponormatividade. Né? Gostamos, apreciamos, admiramos aqueles que estão sempre nas normas, seja do ponto de vista corporal, seja do ponto de vista intelectual. Quando alguém está fora da norma, isso dá uma desequilibrada na gente, uma desorganizada na gente. Né? Mas é isso. É uma relação, professora, não sei se esclareci ou se vai, não sei mais, mas enfim, é uma relação extremamente subjetiva e a gente precisa entender que, mesmo muito subjetiva, o fato de estar na universidade faz uma diferença enorme também para os indivíduos com deficiência intelectual. Eu entendi o seu ponto de vista, mas assim, o que me preocupa é assim, a responsabilidade que a gente tem de certificar o estudante com deficiência intelectual com diploma, por exemplo, de pedagogo. Entendeu? Isso me preocupa, porque a gente também tem uma responsabilidade com as crianças, né? E com quem ele vai atuar. E aí eu penso também na pergunta que a professora Fátima fez, do mercado, né, do trabalho, da inserção dessa pessoa, né? Quais são as chances que ele terá, né, de com a deficiência intelectual, estando no ensino superior, ele conseguir se inserir no mercado de trabalho. Se não era muito melhor, né, para ele, e aí é ele que tem que saber, não eu, ele estar em um outro espaço que ele poderia estar, onde de fato houvesse uma inclusão mais verdadeira, no sentido de que ele tivesse mais chances, porque a gente tem uma responsabilidade com essa pessoa que se torna um profissional, né, certificado pela universidade e que, teoricamente, poderia atuar com crianças. Então, eu entendo que, na sua perspectiva como professora, você avaliar de maneiras diferentes, a gente faz isso, né, com qualquer pessoa, né, com deficiência. Mas, nesse caso específico da deficiência intelectual, realmente me desarruma, como você disse. Porque eu acho que é uma especificidade que, assim, eu fico pensando que é uma responsabilidade muito grande da universidade, entendeu? Entrar nesse nível de, não sei como colocar, mas assim, de certificar, né, essa pessoa para ser um professor, entendeu? De crianças. Então, isso professora, essa questão que você levanta é uma questão emblemática, de fato, polêmica e não consensualizada mundialmente. Né? Vão haver sempre aqueles que defendem a existência de espaços segregados só para essas pessoas, mas veja, se elas de fato, e eu não estou discordando de você, se elas de fato não têm poucas perspectivas na universidade, que provavelmente vai fazer com que elas não tenham também perspectivas no mercado de trabalho, qual é a empresa, qual é a escola, quando que ela vai ter chance de passar no concurso público, se ela não tem perspectivas na sociedade dita inclusiva que nós vivemos, no espaço segregativo ela também não terá. E mais o mundo dela, o contexto dela vai ser muito mais restrito, porque ela vai estar convivendo só com
pessoas com deficiência intelectual, ela vai evoluir muito menos. Todos os nossos sentidos, e também a nossa, e aí a gente traz Vygotsky, né? Também a nossa capacidade, se é que eu posso chamar assim, cognitiva, ela vai se desenvolvendo, tanto mais ela é estimulada. Ela vai se desenvolvendo, tanto mais a gente convive com o outro. É com o outro que a gente aprende, já nos diz Vygotsky. Então, se pessoas com deficiência intelectual, se ela convive só com aquele outro que tem as mesmas dificuldades que ela, como que a gente vai potenciar o desenvolvimento? Como que a gente vai contribuir para a inclusão, para que ela possa ampliar seu repertório? Com isso, eu não estou resolvendo seu problema, nem o problema da universidade. É um problema que existe, mas é assim, uma questão não consensualizada. Vai ter sempre aqueles que defendem, né, a existência desses espaços mais separados, e vai ter sempre os sonhadores inclusivistas como nós, que defendemos que a gente precisa abrir espaços nas universidades, na sociedade. O tempo, o desenvolvimento é quem vai dizer que chances essa pessoa vai ter. As escolhas que ela vai fazer é quem vai determinar isso. Mas não cabe a nós dizer, você não vai conseguir trabalhar, eu não posso te dar esse certificado. Mas é uma questão muito minha, e há muitos que pensam como você, sem dúvida. Esse não é um problema de Pernambuco, nem do Brasil, é mundial. Eu só queria fazer uma correção, que na minha questão, eu não estava colocando ir para um espaço segregado, onde só tivesse pessoas com deficiência intelectual, de modo algum. Eu estava questionando, era na universidade, nesse espaço aqui. Existem outros espaços, né, onde ele também pode, outros cursos que ele pode fazer, né, eu estou colocando nesse ponto, né, e aí é só para dar uma... Vai caber a escolha da pessoa. Nós não podemos, humanamente e hoje legalmente, dizer que aí muitas pessoas com deficiência, infelizmente, já ouviram colegas nossos, professores, dizer: mas você está fazendo o que aqui? Por que você não ficou lá na APAE? Por que você não ficou lá no Instituto dos Cegos? É a pessoa que tem que decidir isso, a parte das experiências que ela vai viver. E nós precisamos, a cada dia, nos lançar a esse novo e aprender com o novo. Não há receitas, professora, eu compreendo demais a sua angústia. Sei que não é fácil, é uma inquietação mesmo, e é a convivência. Mas talvez você, com a sua inquietação, faça muito mais diferença na vida de uma pessoa, de um estudante com deficiência intelectual, do que muitos que nem se preocupam com isso e que acham que o fato dele estar lá não atrapalha ninguém. Mas acho que a professora Vilma estava tentando falar e eu... Professora Adelise, tem duas colocações aqui do pessoal que está acompanhando pelo chat que eu queria ler para a senhora, tá? A primeira é da professora Fátima Leite, novamente. Ela diz: professora Adelise, parabenizo sua fala, agradeço demais suas reflexões e contribuições. Gostaria de escutar um pouco mais acerca, justamente, da deficiência intelectual, pensando a cognição no seu sentido mais ampliado, de autonomia intelectual, autoria, criatividade, que são questões postas aí nas licenciaturas. E na mesma linha, a professora Orquídea Guimarães pergunta: como articular essa adaptação da linguagem, no caso da deficiência intelectual, o acompanhamento mais personalizado, junto aos estudantes na formação para uma profissão que exatamente requer linguagem? Então, como é que a gente faz com um aluno que não tem linguagem, que está se formando uma profissão que depende da linguagem? Então, são essas duas que que é requerido na profissão, né? Como, por exemplo, autonomia intelectual, autoria e criatividade e linguagem. Então, de fato, no que tange a deficiência intelectual, a gente pensa na ampliação do repertório dele, né, na mudança de visão, nas respostas que ele vai dar a partir da linguagem simples. De fato, como eu disse, nós não podemos esperar de um aluno com deficiência intelectual que ele use a norma padrão, a linguagem culta,
as normas da ABNT, por exemplo, ele não vai conseguir dar essas respostas assim prontas como alunos, né, que não têm dificuldades aí nas questões cognitivas. A linguagem simples, né, a linguagem que parta do repertório dele, aí se os estágios, né, se essa qualificação profissional necessitam se dar em espaços mais apropriados para as próprias pessoas com deficiência, aí acho que precisa ser discutido individualmente, caso a caso, entre as coordenações de estágio, entre o núcleo de inclusão e acessibilidade, né, entre aquela instância da universidade que acompanha o estudante com deficiência. Por isso que hoje existem inclusive na educação básica os PEIs, né, os planos de ensino individualizado, para a gente pensar a partir das especificidades de cada estudante com deficiência. Aí a gente vai encontrar as alternativas, não há uma, como a gente disse, não há uma receita, uma fórmula que valha para todos os estudantes com deficiência intelectual, porque, para além da deficiência, cada um tem experiências próprias, tem percursos acadêmicos distintos, vai ter aquele que se expressa melhor oralmente, talvez tenha aquele que nem é oralizado, vai ter aquele que escreve um pouco, vai ter aquele que não escreve. Enfim, cada aluno ele tem sua subjetividade. Não dá para a gente pensar uma fórmula única. Vamos pensar aqui um protocolo para a gente encaixar todos os alunos com deficiência. Não dá. Isso tem que ser construído a partir das necessidades, mas, sobretudo, das possibilidades de cada aluno. Nós temos que aprender, e isso é um exercício desafiador, a olhar para o que o aluno é capaz de fazer. A gente tem que descobrir o que ele é capaz de fazer, o que ele pode, e explorar aquela zona de desenvolvimento. Volto a dizer, você não vai ter as mesmas respostas curtas que os seus alunos sem deficiência intelectual te dariam, mas você não vai ficar sem respostas. Eu gostaria de saber se a plateia tem alguma pergunta, quer colaborar? Pode vir. Então, fala, levanta para a gente te ouvir. Boa noite, Suzane. Estou cabelo cacheado. Estou na festa sobre possibilidade de centro de artes. Eu só queria ouvir mais mesmo você falar sobre esse lugar da condição e da deficiência. Porque no final você falou sobre nada sobre nós sem nós, com a frase que eu vi pela primeira vez com o Bruno Oliveira, que é um professor da UFBA, de curso de dança da UFBA. E ele fala muito sobre esse lugar da deficiência e da condição. Eu queria ouvir com você sobre esse lugar e sobre como você faz essa relação da deficiência sobre o gênero, que você falou bem superficial. Assim. Eu vou começar pelo fim, que é mais fácil, né? Quando a gente pensa nos corpos femininos, a gente pensa em corpos silenciados, em corpos oprimidos, em corpos subjugados à decisão de outras pessoas, de corpos provavelmente mais fortes, detentores de uma força maior, então que detém ali o domínio sobre a mulher. A mesma coisa com a pessoa com deficiência. É sempre o corpo dela ou o cognitivo dela é sempre inferior. Então, como a gente diz, são os outros que decidem por elas. Por isso que a gente associa, articula sexismo com capacitismo. São opressões que se entrecruzam. E aí, se a pessoa com deficiência é mulher, aí essas opressões se maximizam. Ela é oprimida porque ela não vê, e ela é oprimida porque ela é super protegida porque não vê, e é super protegida porque é uma menina. Compreende? Então, a opressão que pesa sobre o corpo feminino, pesa também sobre o corpo da pessoa com deficiência. E se for um corpo de uma pessoa, um corpo feminino de uma pessoa com deficiência, um corpo negro feminino de uma pessoa com deficiência, aí essas opressões vão se acentuando.
E aí a condição da deficiência, não é? É porque é aquilo que a gente dizia, parece que o ser deficiente, ele toma conta, ele anula as possibilidades. Não, aquela pessoa é deficiente. Aí, como eu dizia no começo, sempre se olha pelo contexto do déficit, do limite, da ausência. Não, eu tenho uma condição de deficiência. Tem limite no corpo, mas para além dessa condição corporal, ela tem muitas outras possibilidades que precisam ser reconhecidas. Se eu perguntasse para vocês hoje, quantos de vocês nunca conversaram com uma pessoa com deficiência? Como eu dizia, quantos de vocês têm medo de conversar com uma pessoa com deficiência? Tem vergonha? Não, mas tem receio, porque eu não vou saber, eu vou usar alguma expressão inconveniente, eu vou constrangê-lo, eu vou passar... Não, então eu vou deixar que outros conversem. Quantos de vocês já, na rua, olharam uma pessoa com deficiência que, quem sabe, precisava de uma ajuda, e você... Não, eu não vou porque eu não sei. Ainda mais, quantos de nós paramos, vou usar uma expressão bem nossa aqui nordestina, abestalhados, olhando os surdos conversarem em Libras. E a gente, isso causa um estranhamento grande na gente. Gente, isso não é mais coisa do outro mundo. Pessoas com deficiência não são seres extraterrestres, são reais. São pessoas como nós. Então, está na hora da gente olhar para a pessoa, mais que para a condição que é só do seu corpo ou do seu cognitivo, tá? Então, é isso. Pessoas na condição de deficiência, não pessoas deficientes, pessoas, acima de tudo, aonde disse isso, a partir dos anos 80, 1980, e reforçou no ano de 2006, quando criou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Não portadores, não especiais, não deficientes, pessoas. Professora, eu vou aqui, tem aqui no pessoal que está acompanhando no YouTube, uma pergunta parecida, e eu acho que vale a pena descer um pouquinho nesse detalhamento. É sobre a diferença de gênero e deficiência. Existe, é diferente? A deficiência é diferente a partir do gênero? Não, ou não? Não é que é diferente, e aí a gente tem um problema, é que às vezes, eu tenho um filho deficiente, e tem que perceber que aquele filho é uma filha, ela é mulher. Às vezes a pessoa olha para a pessoa com deficiência e não entende que aquela mulher vai ficar menstruada, que ela vai ter que ir no ginecologista, que ela vai namorar, que ela vai ser mãe. Quantas pessoas, quantas famílias acreditam que as surdas, cegas, com paralisia cerebral, quantas acreditam que essas pessoas não seriam incapazes de namorar, seriam incapazes de sair para comer uma pizza, seriam incapazes de ir para o cinema. Tem um filme muito legal que eu recomendo, cujo título é assim: Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Ele é baseado num curta que era Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho. É um cara sério que diz, não, hoje eu quero voltar sozinho. Porque a vida da pessoa com deficiência é tão limitada, muitas vezes, é tão super protegida, muitas vezes, que ele diz, não, eu não quero mais voltar com um dia, eu quero voltar sozinho. Então, é nessa perspectiva. Quando você olha para uma pessoa com deficiência, sim, você tem que olhar, e aí quando eu falo de gênero, é lógico que eu não falo só da mulher, eu tenho que olhar para aquela pessoa com deficiência que é homem. Uma certa vez, na pandemia, nós estávamos conversando sobre sexualidade e deficiência. E aí, uma mãe do interior do Nordeste dizia assim: nasceu meu filho com deficiência intelectual. E eu sabia que eu ia cuidar bem dele, mas eu pensava, como é que vai ser na puberdade?
Porque os instintos dele, os hormônios, enfim, a puberdade, a libido, os desejos dele vão chegar. Como é que a gente vai administrar isso? Pessoas com deficiência também precisam ter orientação sobre sexualidade, porque a sexualidade é uma dimensão da vida humana. E graças a Deus, nós, pessoas com deficiência, não estamos isentos disso. Senão o negócio ia ser complicado. Mas ela dizia, como que vai ser na puberdade? Como é que vai? Aí sentou com ele e orientou. Disse, olha, você vai poder se masturbar, mas no seu quarto, sozinho. No seu quarto você pode tudo, mas não faça isso em público, porque imagina como ia ser constrangedor para esse jovem. E ficou tudo bem. Ela disse que chegou à puberdade, ele é extremamente bem resolvido com essa situação. Mas ele é um homem numa sociedade machista do interior do Nordeste, e os amigos do pai dele diziam assim, cara, teu filho é homem, ele vai precisar experimentar o sexo, tu vai ter que levar ele num lugar e vai ter que pagar, senão ele não vai ser homem. E a mãe dele dizia, não é isso que eu quero para o meu filho, não é desse jeito que eu quero para o meu filho. Eu tive que coibir isso, porque não é assim que vale a pena. E ela querendo entender se a decisão dela tinha sido a mais acertada. Então, não sei se eu respondi a pergunta de quem está nos ouvindo, mas quando a gente está na relação com uma pessoa com deficiência, não só a questão do gênero, nós precisamos sim, e isso é determinante para entender uma série de processos, de percursos na vida dele. Ela é mulher, ela é homem, ela é membro da comunidade LGBTQIAP+, ela é pobre, ela é rica, ela é preta, ela é de que região do Brasil, ela é escolarizada. De fato, a gente não pode olhar uma pessoa só pela deficiência. É preciso entender todos os marcadores identitários que constituem aquela pessoa, aquele sujeito. Eu não sei se essa é uma realidade, agora estou falando sério, não mais brincando, não sei se essa é uma realidade aqui de Pernambuco, mas acredito que sim. Lá na Paraíba, a gente tem uma realidade assim. Muitas pessoas com deficiência, elas vêm de processos escolares extremamente aligeirados. Aprendem, por exemplo, braille, se for uma pessoa cega, aprende a Libras, aí vai fazer aquelas provas, aqueles exames nacionais, né? Passam, fiz a prova do ensino comum em seja, por exemplo, fiz a prova do ensino fundamental, passei. Fiz a prova do ensino médio, passei. Vou fazer o Enem, tem a pública de cotas, passei, cheguei na universidade. Aí tem um monte de déficits de aprendizagem. Não é a deficiência que causou essa dificuldade, mas é o processo, muito mais do que o corpo dele, foi o processo, percurso escolar que foi deficitário. Então, para a gente compreender, para a gente conhecer uma pessoa com deficiência, a gente precisa conhecer também, entender as nuances da sua vida, todo o percurso que ele fez, o percurso familiar. Ele convivia com muitas crianças, quando brincava com as outras crianças, era retraído. Como é que a família dele concebia isso? Por isso que há um perigo muito grande, que pelo desconhecimento muitas pessoas fazem, que é de generalizar. Toda pessoa surda é igual. Toda pessoa surda tem... aquele surdo é muito enxerido, é muito atrevido. Nossa, aquele surdo é tão inteligente. Não, os surdos são preguiçosos, eles não querem estudar, não, fica só enrolando na universidade. Isso não tem a ver com ser surdo. Isso tem a ver com ser pessoa. E cada pessoa tem experiências únicas. Nunca imaginem que toda pessoa surda é igual, que todo autista, nós temos tantas pessoas com autismo nas universidades, nas escolas, e a gente acha, mas não. Mas eu conheço um autista que é oralizado, ele sabia tudo de idiomas. Não, autistas não são oralizados, eles nem falam, eles nem se comunicam. Cada pessoa com TEA é diferente, é única, é singular. Há aqueles autistas de nível 1, que falam, né, oralizam, não tem tantas necessidades de se comunicar, mas conseguem.
e há aqueles de nível de suporte 3 que precisam muito mais, que sequer verbalizam, né? Então, enfim, não generalize uma pessoa em razão do seu laudo, em razão do seu diagnóstico. Para além do laudo, para além do diagnóstico, é pessoa. Denise, Vilma, estou aqui atrás de você. Primeiro eu queria, né, agradecer pela sua fala. Acho que você trouxe aqui muitas reflexões, mas nessa última colocação sua, me fez pensar numa questão aqui que eu estava escrevendo algumas coisas a respeito. Né? É justamente em função do ingresso. Né? A gente tem pessoas que chegam à universidade de uma forma legítima, ingressou de uma forma legítima, por meio do processo seletivo que lhe foi oferecido, não é isso? Mas eu fico pensando em que medida a universidade ela também não está favorecendo a criação de um mecanismo perverso que pode acabar barrando a permanência desse estudante à medida que ele vai se deparando com repetidas retenções do curso que ele escolheu, entende? Então, assim, você falou da questão da dificuldade, não é uma dificuldade de aprendizagem para algumas pessoas, é um processo que vai passando, né, por falta de uma escolaridade adequada, mas e quando a pessoa não está conseguindo acompanhar em função da própria dificuldade mesmo da aprendizagem naquele processo, mas que, veja, eu estou levantando essa questão, né, dessa entrada, como você bem colocou, de muitas pessoas que chegam à universidade, né, mas o que você me diz em relação à própria universidade? Será que ela não está gerando, muitas vezes, uma inclusão marginal, no dizer de Martins, porque me lembra disso? Poxa, só um minutinho, professora, porque já emendo a minha pergunta também. Eu ia perguntar, quais seriam, na sua experiência, os apoios necessários que a universidade precisa ter? Eu não estou dizendo só o profissional de Libras que está aqui, por exemplo, mas que outros apoios a universidade deveria ter para garantir justamente, não é, a permanência desses estudantes? Tá, Vilma, eu queria pensar assim contigo que essa questão que você traz, né, da marginalização dentro da universidade, não sei se os colegas vão concordar comigo, mas eu queria pensar que é uma situação que extrapola o contexto da deficiência. Quanto mais a escola e quanto mais a universidade abre suas portas, e hoje não só para pessoas com deficiência, mas para uma série de outros grupos vulneráveis, que também vêm de processos de educação básica defasados, a gente vai ter esses problemas de pessoas que não conseguem dar as respostas formais que a universidade exige. E quem trabalha aqui no curso de pedagogia sabe disso. Vamos lá. A gente tem muito boas exceções. E também não sei se é uma questão da Paraíba. Mas, por exemplo, às vezes eu vou ler trabalho dos meus alunos de pedagogia, de alunos sem deficiência, que eu fico pensando, peraí, como que esse cara passou no Enem? Esse cara vai ser professor, está se qualificando para isso, e ele não consegue usar uma vírgula do jeito certo. E eu não estou falando de pessoas com deficiência aqui. Então, eu penso que isso é uma questão social. Quanto mais a universidade abre as portas para receber pessoas, ela se abre para grupos vulneráveis, ela vai ter que aprender a dar respostas mais assertivas com esses grupos vulneráveis, entre os quais, sim, estão as pessoas com deficiência. Então, penso que o problema da aprendizagem, esses programas aligeirados de ascensão escolar, é uma problemática que nos afeta socialmente, está para além das pessoas com deficiência. E aí, o que a universidade precisa? Então, eu não conheço, né, a questão da acessibilidade daqui, pode ser que eu vá tratar de coisas que já existem, então. É muito importante que a universidade tenha uma estrutura, uma política de inclusão e acessibilidade. Então, tem um espaço, não só ele,
mas é um espaço que fomenta a inclusão universitária em todos os centros, em todos os departamentos, um núcleo, um comitê, uma instância que, de fato, pense a política de inclusão e acessibilidade. Recomenda-se que essa instância esteja ligada à reitoria, porque a gente sabe que de lá sai tudo, né? Sai decisões, sai reunião com todos os outros pró-reitores. Quando a reitoria manda, eu lembro que a gente estava numa reunião uma vez, lá na nossa universidade, a gente tem o CIA, e desse comitê fazem parte um monte de instâncias e também os pró-reitores. Chegou uma vez a reitora lá, não tinha nenhum pró-reitor. Acho que ela mandou alguma coisa no grupo do WhatsApp, de repente choveu de pró-reitores lá. Então, as decisões, as articulações, o recurso financeiro, a dotação orçamentária, então, precisa ter um espaço para pensar a política de inclusão, não para fazer sozinho, mas para propor e acompanhar a política de inclusão e acessibilidade nos diversos departamentos, nos diversos centros, e aí são políticas de informação, é aquisição de recursos, remoção de barreiras, um grupo que vai pensar, propor políticas de inclusão e acessibilidade. Depois precisa ter uma prática de formação docente. O tema da deficiência precisa estar na pauta de formação docente. E aí, eu parabenizo a UFPE por essa discussão de hoje. Puxa vida, eu fiquei pensando, né? Vocês têm catedráticos aqui ontem, né? Estavam aí com um cara, né? Com o Daniel Cara, amanhã com o ministro. Vocês têm uma semana de pompa, e vocês resolveram inserir as discussões sobre a deficiência. Parabéns! Significa que isso está no radar da universidade, está no radar do centro de educação. Quem sabe isso provoque outros centros, porque não é só aqui que tem pessoas com deficiência. Então, primeiro, passa por um órgão que pensa a política de inclusão e acessibilidade. Segundo, colocar isso na agenda de formação docente, porque, de fato, nós, professores, não aprendemos a conviver e muito menos a lecionar para estudantes com deficiência. E terceiro, que os discentes também sejam convocados para essa discussão. Porque se os professores, por um lado, não sabem como dar aula às pessoas, aos estudantes com deficiência, os alunos resistem em criar vínculo com os colegas com deficiência. Então, acho que é uma discussão estrutural, arquitetônica, formativa, mas é também atitudinal. A questão das deficiências é uma questão que perpassa todo o cotidiano universitário. E aí, todo mundo precisa se envolver nisso, inclusive os discentes. Acabei de lembrar que eu deveria ter trazido uma coisa para vocês, mas me comprometo a mandar, se possível, físico ou virtual. A gente produziu uma pesquisa na pandemia, era uma cartilha. Eu trabalho, como eu já disse, com gênero e deficiência, para pensar como é que estava a acessibilidade na universidade na perspectiva de mulheres com deficiência. E aí a gente ouviu as mulheres com deficiência e depois, e agora? O que fazer? Propondo algumas medidas que vão desde o gabinete da reitoria até os corretores, os páginas da universidade. Não é uma receita, mas é um caminho para que, quem sabe, pudéssemos pensar em espaços mais acessíveis. Então, é isso. Acho que tem que todos os segmentos da comunidade universitária, os servidores, lá na reitoria e os discentes também se envolverem, porque não é só um professor que... Não dá para dizer que a gente tem uma universidade inclusiva e acessível, somente botando nas mãos dos professores a responsabilidade de fazer uma aula mais participativa. É um compromisso dos diversos segmentos que integram a comunidade universitária. Obrigada, professora. Eu queria só dizer que nós temos aqui o núcleo de acessibilidade, né? É um núcleo que vem atuando e vem crescendo junto, né? Discutindo essas questões
mas ainda não temos uma política de inclusão. Isso é uma coisa que está sendo colocada, inclusive, no PDI, né? A sugestão aí para o PDI, essa política de inclusão. Porque eu acho que a responsabilidade da universidade, né, que recebe esse aluno, é grande, né, seja qual for, como você mesmo colocou, né? Não é só a pessoa com deficiência, são todos. Mas tem sido uma preocupação nossa, enquanto centro de educação, com essa responsabilidade de assumirmos com esses estudantes para dar a melhor qualidade de ensino possível, né? Aquilo que eles têm direito. Então, passa pela questão da acessibilidade, né? A questão das condições da aprendizagem e a questão dessas discussões, né, que a gente tem feito, dessas reflexões, para encontrarmos um caminho. Porque, na verdade, essa angústia, eu acho que ela é importante que ela aconteça, né? Ruim seria se todos nós estivéssemos acomodados, mas estamos todos preocupados e querendo, né, acertar. E querendo que todos tenham essa garantia desse direito, de fato, né? Mas foram muito boas as reflexões aqui feitas. E agora eu passo a palavra à Patrícia, que vai fazer aí o sorteio, né? Agora, olha isso. Sim, pode falar. Aí eu encerro, vocês fazem o sorteio. Queria só dizer duas coisas. Eu falo demais, já perceberam, né? Então, tome esse microfone, pelo amor de Deus. Não, eu queria só fazer um convite a vocês. Daqui a mais ou menos um mês, hoje é dia 30, dias 20, 21 e 22, nós estamos comemorando lá na UFPB 10 anos de CIA, que é o Comitê de Inclusão e Acessibilidade, e a gente vai ter um congresso de inclusão e acessibilidade, com produção de trabalho, com um monte de atividades. Então, se quiserem visitar o vizinho estado, tomar um banho lá nos mares paraibanos, sintam-se convidados, tá? Vocês podem encontrar na internet, é só colocar lá CIA, o FPB, vocês vão encontrar notícias sobre esse congresso. Sobre gênero e deficiência, a gente tem uma produção de uma revista também, que sai geralmente no mês de março, pensando na perspectiva da mulher com deficiência, e aí quem quiser também discutir um pouquinho mais sobre isso, aprofundar um pouquinho mais sobre isso, é convidado a escrever nessa revista. Para encerrar minha fala, eu queria dizer o seguinte, que essa história de inclusão, essa história de conviver com pessoas com deficiência, é um caminho que a gente faz, é um caminho que a gente aprende diariamente. O governo federal está aí para lançar um outro plano, né, sobre educação e direitos das pessoas com deficiência. Aguardem, porque logo vai vir a implementação de uma nova política, e vamos ver o que nos aguarda, né? Mas eu queria dizer assim, que incluir na escola, na universidade, na família, no namoro, não é só uma questão de leis. As leis no Brasil, elas são extremamente importantes, mas, para mim, elas não são suficientes para garantir a inclusão. Você pode ter um monte de leis, mas se na minha cabeça eu não acreditar no potencial das pessoas com deficiência, se na minha cabeça eu não tiver nenhuma expectativa de que o meu aluno com deficiência da universidade ou da educação básica vai avançar, eu não vou conseguir fazer nada no desenvolvimento dele. Porque eu não vou investir quando eu não tenho expectativas. Então, não olhe para a deficiência, para a cadeira de rodas, para a mão que fala libras, para a bengala. Converse com a pessoa, escute a pessoa, dialogue com ela, conviva com a pessoa, para além da deficiência. Obrigada por me permitir estar aqui conversando com vocês essa noite. Obrigada por me permitir aprender com as inquietações de vocês, me inquietar com as inquietações de vocês também. Isso vai fazendo com que a gente abra novos horizontes, né? E parabéns ao Centro de Educação, porque diante de tantas temáticas, vocês resolveram colocar esta da deficiência na pauta de vocês. É uma discussão que não se esgota aqui, a gente continua fazendo esse caminho aí nas nossas universidades. Mas saibam, a gente está construindo essa história. Como eu já disse, o que são 40 anos, perto de séculos de invisibilidade e negação de direitos.
A universidade que eu estudei enquanto discente, aquela das estrelinhas, não é a mesma na qual eu trabalho hoje. É a universidade ideal a que eu tenho hoje? Claro que não. Ainda falta muito. Mas eu, enquanto professora, estou ajudando a construir essa história. Vocês, enquanto professores, vocês que vieram aqui hoje para discutir deficiência, estão construindo essa história conosco. Então, pessoal, a gente agradece mais uma vez a professora Denise por vir aqui nos provocar, tentar responder, né? Colaborar aqui com esse momento. E agora convido a professora Lívia para fazer o sorteio dos livros. Pessoal, como eu anunciei lá fora para alguns, nós produzimos esse livro. Eu sou a organizadora, autora de um dos capítulos, mas há outros 12 autores aqui. É um livro intitulado Literatura e Educação, Temas em Interface. É um livro que todo mundo convergiu para essa discussão sobre essa relação entre literatura e educação. Então, vários capítulos aqui falam do ensino de literatura na educação básica, no ensino fundamental, no ensino médio. E, enfim, a gente teve muito orgulho de produzir isso aqui. O livro passou por uma história bem complexa, ele só ficou pronto depois de 6 anos. Ele resulta de um esforço, de uma parceria da editora da Universidade Federal de Pernambuco com a editora da cidade de São Carlos, em São Paulo, que se chama Pedro e João. É uma editora comercial, mas que também se envolve em parcerias que sejam sonhos das pessoas, né? Então, neste caso aqui, a editora Pedro e João não ganhou dinheiro para assinar conosco este livro, tá? Eles fizeram somente a parte gráfica, o livro foi todo feito com recursos públicos e ele está disponível para download gratuito, tanto na editora da UFPE como na editora Pedro e João. É só botar o nome do livro na internet que vocês acham o livro para baixar. Esse é o consolo, porque só 5 aqui vão ganhar o livro, né? Então, todo mundo eu desejei boa sorte, mas só 5 vão ganhar. E quem não ganhar o livro físico, não fique triste, porque pode ter acesso ao livro depois pela internet. A tiragem de livros físicos foi muito limitada. E foi mais para uma distribuição institucional entre centros de pesquisa sobre a temática, Biblioteca Nacional, bibliotecas de universidades, né? Porque a Universidade Federal de Pernambuco é filiada à ABEU, que é a Associação Brasileira de Editoras Universitárias, então há umas permutas, né? Institucionais. Então, o livro não está à venda, ele não tem preço de capa, exatamente porque o acesso a ele é gratuito. E aí, vamos ter 5 sortudinhos hoje aqui que vão ganhar os 5 que a gente doou da pequena tiragem impressa, a gente doou 5 aqui para este momento de hoje. Nós chegamos a distribuir, todo mundo que chegava assinava a frequência e ganhava uma fichinha como número. Né? Nós chegamos a distribuir 42 fichinhas. Eu fui lá fora conferir agora. Então, eu vou pedir que a nossa professora convidada diga um número, primeiro livro que a gente vai sortear, de 1 a 42, professora. Vamos ver quem foi o sortudo aqui. Ou a sortuda. Eu pensei que ela ia dar os números em braille, que eu já ia pegar o meu, ó. Vamos lá, número 31. 31. Tá aí? Opa, amigo, vem cá receber seu livro. Ó, todo mundo forçando a barra aqui, professora. Que isso? 31 dá. O marcador é seu também. O marcador a gente pode usar. O marcador foi 30. Tem mais 42? Sim, mas é quem não pegou ficha, né? Então, pegou?
A gente distribuiu na ordem até 42, não foi? Eu perguntei lá às meninas, eu digo até que era exatamente para ter o intervalo que quem entrou e pegou ficha. Eita, Lívia. Então, pode ir até 54. Pois é, que coisa mais esquisita foi essa, mas enfim. Vamos lá, professora, outro número, pode incluir até o 54, mas deve ter tido um intervalo entre 42 e 54, elas ficaram lá fora as fichinhas. Vamos lá. Vamos para a minha idade. 46. 46. Eita, Opa, tá venceu. aqui a sortuda. Estão dizendo que tem número mais baixo, professora. De nada. Uma alegria para nós. 31 deu sorte. Vamos inverter, porque esse também dá sorte. Número 13. 13. Quem pegou? Ah lá! Temos mais uma sortuda aqui. Número 13. Aluna da pedagogia. Opa, deixou aqui nos óculos. Acho que foi nos óculos de filme, né? Peraí. Oi? Agora foi só para o sorteio. Pode até jogar fora. Bota no bolso o seu livro. Temos mais 2. Então, vamos lá, professora. De 1 a 54, fora os que já saíram. Dizem que essa aqui é uma boa ideia. 51. 51. A cachaça 51, uma boa ideia. 51 eu tô achando que não saiu. Não tem 51. Vamos lá. Nova Vamos tentativa. inverter, vamos para o 15. Número 15. Quem pegou? Ui, mais uma sortuda lá. Venha lá, pegar seu livro. Pronto. Quem é o último, a última sortuda da noite? Última vez, professor. Último número. 23. 23! Não teve maracujá. A coordenadora do curso de pedagogia. Só parece cambalacho, né? Mas não foi não. Ela disse, eu quero concorrer. Ela entrou ali e pediu uma fichinha. Tá bom? Eu vi que ela estava com uma fichinha na mão, aí resolvi premiá-la. É isso. Bom, marcador de página tem, para quem ainda não pegou e se quiser, nós temos com o nome do livro. O bom do marcador, além de ele marcar a página, é porque aí tem as referências do livro para vocês procurarem na internet. Tá? Mas eu vou repetir, ele está disponível para download gratuito, tanto no site da editora da UFPE, como no site da editora Pedro e João. Muito obrigada a todos. Parabéns aos que ganharam. Obrigada, professora, pela sua linda palestra. E até breve, né? Bom, boa noite, minha gente. Obrigada por hoje. Amanhã, a programação da Semana Pedagógica continua o dia todo em CE. E às 18 horas, nós nos encontramos na Concha Acústica da UFPE, com a conferência de encerramento. Eu sei que estou sendo meu que chefe vai ser nesse lugar, mas é que na proferida minha cabeça pelo não faz sentido. ministro 2 dias Silvio vai ficar em Almeida, um lugar ministro caro. de Direitos Vamos Humanos preparar e privadamente. Comprar é bem estão ruim. Os amigos convidados. meus me deram a visão que eu... E que não oferece nada. É gratuito, é só chegar, pode levar a família, os amigos, todo mundo lá, tá bom? Quanto não vai dar. Pensando nisso, se alguém Amanhã tem a apresentação de pôsteres, de manhã. À tarde tem uma programação cultural, matemática, né? Assim, vai ser lindo, hein? 3 horas da tarde. Bom, e para encerrar, professora Patrícia, obrigada pela fora é uma beleza. pela Lá dentro, uma participação. mequetrefe.
Professora Vilma, muito obrigada pela participação. E professora Adenise Figura, uma lembrança da zona pedagógica. Patrícia já ganhou a Ecobag, tem uma Ecobag para você também, viu, professora? Tá aqui, e Patrícia já ganhou. E já vim com ela. Já veio com ela. Bom, minha gente, obrigada aos intérpretes de Libras também, maravilhoso esse trabalho. Obrigada a Yuri e a copilota, a Ellen, que está junto com a Yuri, fazendo esse trabalho belíssimo de transmissão no YouTube. Obrigada. Até amanhã para todos. Obrigada, até amanhã. Amanhã, sextou. Termina com a aula.